Quando nós falamos a respeito de servir a Deus, nós estamos falando acerca de assumir um relacionamento com Deus. Assumir uma aliança com Deus e não uma aliança momentânea, instantânea, mas uma aliança eterna. Quando nós falamos a respeito de um relacionamento com Deus, e ao se deparar com a situação em que a igreja da atualidade está enfrentando, está vivenciando, a cada dia que se passa, nós mais nos encontramos a observar rupturas de alianças, quebras de alianças, rompimentos de aliança. Isto abrange em vários detalhes da vida humana e espiritual aqui na terra. Nunca o índice de divórcio esteve tão alto quanto nos dias da atualidade. Muitos já se preparam, outros já estão preparados, e no dia do casamento as suas mentalidades já estão formadas, em preparação, em seus entendimentos, que se casarmos hoje e não der certo amanhã, separa. Muitos casam não com uma mentalidade consciente de que estão assumindo uma responsabilidade, de que estão assumindo um relacionamento, e isso tem que ser perpétuo, como a palavra de Deus nos diz, até que a morte o separe. É muito lindo quando um homem ou uma mulher, diante do juiz de conciliação, diante das testemunhas que estão em sua volta, mencionam as palavras de fidelidade perpétua, que ama na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na dor, na bonança, na fartura, na alegria, na tristeza, em todos os detalhes da vida, se alegram em firmar, mas não param para meditar que diante do caminho, grandes desafios surgirão, virão obstáculos, superarão ou terão que superar grandes desafios, e muitos, quando se deparam com as primeiras indiferenças, com os primeiros problemas, com as pequenas lutas que vêm sobre todo relacionamento, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas na maioria das vezes, muitos preferem a ruptura, muitos preferem separar-se, muitos preferem partir para o divórcio, porque estão escolhendo o caminho mais fácil, e estão se esquecendo que fizeram um compromisso, uma aliança que não pode ser quebrada. Agora, quando nós estamos falando a respeito da vida conjugal, isso reflete também na nossa vida espiritual, porque se alguém não se preocupar em manter uma fidelidade constante na vida conjugal, se alguém não entender e compreender que precisa arcar com as consequências, enfrentar os desafios que estão em sua volta e em sua frente, até que a morte o separe, como é que este alguém vai conseguir manter uma aliança eterna ou perpétua para com Deus? É desafios, são obstáculos que nós precisamos enfrentar constantemente. E ao falar a respeito disso, estamos destacando sobre ruptura de alianças, sobre compromissos que foram desfeitos, nós estamos falando a respeito de desafios. Aqui nós chegamos a uma grande conclusão. Qual conclusão? Porque muitos, não poucos, muitos
não estão mais servindo a Deus. Porque muitos até querem servir a Deus. Muitos até se dispõem a servir a Deus. Mas quando se depara com os desafios, retrocedem, recuam, desistem, param no meio do caminho. E existe, missionária Terezinha, muitos questionamentos que abrangem a todos, de uma forma geral. Que pensamentos são esses? Que questionamentos são esses? Embora uns questionam alguém, outros questionam ao Senhor, e outros questionam a si mesmo, ou se perguntam. Que perguntas são essas? Por que nós sofremos tanto? São questões que vêm sobre a nossa vida e que grandes vezes deixam uma resposta vazada no ar. Até mesmo pessoas que não servem a Deus, grandes vezes questionam a nós por que é que nós servimos a Deus e sofremos tanto. Já viu que tem pessoas que até perguntam, mas tu não diz que é crente? Tu não diz que é servo de Deus? Você não diz que é serva de Deus? Por que é que você está sofrendo tanto? Por que é que você está passando por isso, por aquilo? Por que é que teus filhos, tuas filhas estão passando por isso e por aquilo? Por que é que você está enfrentando esta grande dificuldade na sua vida? Quais são as respostas a respeito destes conceitos? A resposta é nada mais, nada menos do que o valor de assumir a responsabilidade em sofrer por amor ao Evangelho e o chamado de Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos assumindo uma responsabilidade de enfrentar o que for preciso. E enfrentar até quando? Até que o Senhor venha. Por isso que ele disse: aquele que perseverar até o fim. Não é o que perseverar até um determinado tempo. Não é o que perseverar até a metade do caminho. Não é o que perseverar até quase chegar no final, não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ô bispo, e o que o texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, tem a ver com isso? Tudo. Porque às vezes eu vou transmitir isto para mim agora. Às vezes eu me pergunto, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou sofrendo nesta área? E nós não paramos para meditar que nós não somos os únicos, nem os primeiros e nem os últimos a passar por certas situações. E nós temos que entender que quando a gente pensa que a nossa luta é grande, um dia após o outro a gente se depara com alguém que está enfrentando uma luta, aí a gente vai, pastor Hinaldo, dialogar com alguém, e às vezes até esperando que alguém vai dizer assim: tua luta é grande, viu? A gente vai contar a nossa luta e vai esperar que alguém diga: realmente, sua luta é grande. E quando a gente começa a dialogar com alguém, a gente chega lá assim, cabisbaixo, triste: eu estou numa luta, eu estou numa prova, eu estou sofrendo. Aí quando você se depara com a situação, aí você já coloca uma pausa na conversa e já diz: eu estou passando luta é nada. O que eu estou passando não é nada de luta, isso é só um ventinho, isso é só uma neblina. Luta é meu irmão que está passando, porque sempre, por maior que seja a luta que nós estivermos passando, vai ter alguém que vai estar enfrentando uma luta muito maior do que a nossa. E tem mais. Quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm, tem situações que nós enfrentamos na nossa vida que nós não queremos, em hipótese alguma, passar. Se pudesse pegar um atalho para não passar, a gente pegava.
Se pudesse abandonar a prova, abandonar a luta, abandonar a dificuldade, a gente abandonava, mas tem situações que nós não tem como desviar da luta, pegar atalho para fugir da luta, não tem como fugir da luta. O Senhor nos coloca em um beco sem saída, e o único que tem a saída para este beco sem saída é o Senhor.